Boa noite, meus irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quantos estão felizes nessa noite? Vou perguntar de novo. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Você já sorriu hoje? Você já agradeceu hoje? Você já bendisse o nome do Senhor hoje? Olhou para o céu e disse: Deus, muito obrigado pela sua graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Talvez você não fez isso ainda, mas você está no melhor lugar do mundo, na casa de Deus. Nós estamos cultuando a um Deus vivo e verdadeiro, e Ele está no meio de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. Você que está em pé aí atrás, tem lugar aqui na frente para sentar. Em nome de Jesus, tem vários lugares aqui, cabe você. Vem para cá em nome de Jesus, mais perto de mim, mais perto da fogueira. Não que os irmãos que estão aí atrás não estão, né? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Quero agradecer meu querido Hudson. Obrigado, Hudson, pela sua companhia de sempre aí. Sempre que a gente convida, ele está aqui com a gente louvando o nome do Senhor. E ele é uma benção, né? Que Deus continue te abençoando, amém? Você continue sendo esse jovem que ama o Senhor, fazendo a diferença para a glória de Deus. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Amém? Fica firme aí nessa jornada em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos repetir juntos o versículo 1? 1, 2, 3. Deus, obrigado pela sua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco por intermédio dela. Avive a nossa alma, o nosso coração. Nos exorte, nos console. Deus, nos edifique conforme o teu querer nessa noite. Eu peço ao Senhor que me dê graça, unção, sabedoria, para transmitir tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que o teu nome seja exaltado. Eu oro pelas mentes, ó Pai, para que Satanás não roube a palavra do Senhor semeada. Eu peço ao Senhor que blinde as mentes e a mente dos seus filhos esteja voltada para a santa palavra do Senhor. Que essa semente possa encontrar corações rendidos, quebrantados, e que vidas sejam transformadas, libertas pelo poder da sua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre o Deus que nos consola. Semana passada eu ministrei aqui sobre Salmo capítulo 68, versículo 19. O Deus que carrega as nossas cargas. E hoje eu quero falar sobre o Deus que nos consola. Quando a gente olha o Evangelho de João, capítulo 14, especialmente esse capítulo, Jesus está aqui trazendo algumas palavras de consolo, de conforto ao coração dos discípulos. Entre aspas, Jesus está tentando acalmá-los. Jesus está tentando trazer ao coração dos seus discípulos, daqueles homens que andaram com ele ali durante 3 anos, vendo milagres, vivendo milagres, coisas extraordinárias diante de Deus. E por que os discípulos, nesse texto, eles estão turbados? Por que os discípulos nesse texto estão precisando de consolação? Por que os discípulos aqui estão vivendo desconfortavelmente diante das notícias que eles estão recebendo de Cristo? Quando eu preguei sobre João, no Evangelho de João capítulo 13, eu disse que do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus está sentado com os discípulos.
ministrando ao coração deles, falando ao coração deles. E no capítulo 13, Jesus ele pega a toalha, pega a bacia e lava os pés dos discípulos. E ele começa a trazer palavras que vão trazer um certo desespero ao coração dos discípulos. Porque Jesus começa a alertar ao coração deles: o maior é o que serve. O maior é aquele que se humilha. O maior é aquele que muitas das vezes está por baixo. Os discípulos tinham uma mente em que quem seria o maior, quem seria o líder da igreja, quem ia sentar à direita ou à esquerda do Senhor. E Jesus ensina a eles, através desse ato de lavar os seus pés, que aquele que se coloca por baixo é o maior. Então Jesus, no capítulo 13, ele está lavando os pés dos discípulos para colocar todos eles no mesmo patamar e ensinar para eles que eles deveriam sim lavar os pés uns dos outros, ter a compreensão clara do que é lavar os pés. E Jesus também prediz que Judas iria traí-lo. Os discípulos estão espantados no capítulo 13, perguntando um para o outro: quem é o traidor? Porque um de vós irá me trair. Então os discípulos não sabiam quem era, não tiveram o discernimento necessário, e eles estão querendo saber, perguntando um ao outro: quem é o traidor? Eles estão abalados com a notícia que todos eles iriam se escandalizar, todos eles iriam fugir, todos eles diante do Evangelho de Jesus Cristo iriam passar situações que muitas das vezes traria desespero para a alma desses discípulos. Irmãos, quando a gente olha o capítulo 13, Jesus está trazendo ao coração deles consolo. Jesus está trazendo alertas. Jesus está trazendo ao coração deles uma certa palavra de despertamento, que eles precisavam se preparar para aquilo que eles iriam viver diante do Senhor. Olha aqui para mim. E dentro da palavra do Senhor, eles estão turbados, eles estão perplexos, porque talvez eles estão pensando: e agora? O que será de nós sem o nosso mestre? Porque Jesus havia dito: eu vou subir, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, e vocês vão ficar. É necessário que eu vá cumprir o propósito. Então os discípulos estão desconfortáveis diante da notícia que Jesus iria morrer. Eles iriam escandalizar. E Jesus especificamente traz ao coração dos discípulos, preocupados com o coração deles atribulado, preocupados com o coração deles perplexos, turbados, angustiados, sem saber o que fazer. Jesus quer trazer agora, no capítulo 14, consolo ao coração dos discípulos. Quando a gente chega num velório, irmãos, um momento de muita tristeza, o máximo que a gente consegue falar para alguém, para trazer um consolo, é: meus sentimentos, ou meus pêsames. Que Deus te dê força, que Deus te dê graça, que Deus te console. É mais ou menos essas palavras que nós usamos no momento que nós queremos consolar alguém. Sim ou não? Então nós chegamos num momento difícil na vida de alguém, a gente quer transmitir uma palavra, quer transmitir um abraço, quer transmitir um aperto de mão, quer transmitir uma palavra ao coração daquele irmão que está perplexo, enlutado, atribulado, que o Senhor vai consolar. E no capítulo 14 os discípulos estão dessa forma, sem saber o que fazer, perplexos, atribulados, angustiados, diante de tantas notícias que eles estão vivendo nesse momento. O Salvador vai morrer, o nosso melhor amigo vai morrer, aquele que faz milagre todo dia, aquele que passou pela vida do cego e ele tornou a enxergar, aquele que passou diante do túmulo das pessoas e elas estavam mortas, mas elas enxergaram e tiveram o poder de serem trazidas novamente à vida. Aquele que andou com eles, ensinando, consolando, agora vai. E
no capítulo 14, irmãos, a minha pergunta para você é: quais as palavras que Jesus usa para trazer consolo ao coração dos discípulos? Porque o texto vai começar a dizer: não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo assim: não fique com o coração turbado, não fique com o coração perplexo, não fique atribulado. E diante de tantas incertezas da vida, diante de tantas tribulações da vida, diante de tantas angústias da vida, diante de tantas notícias que nós recebemos na vida, quais as palavras que precisamos ouvir que trarão consolo para a nossa alma? Quem está aqui comigo nessa noite? Eu quero transmitir ao seu coração, no capítulo 14, aquilo que Jesus está trazendo ao coração dos discípulos, que vai trazer para eles, diante de notícias ruins, vai trazer consolo, vai trazer esperança, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai confortar ao coração deles. E quais são essas palavras? Primeiras palavras, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Olha o versículo 13: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Primeira palavra de consolo, de conforto de Jesus para o coração dos discípulos: vocês podem orar em meu nome e as coisas vão acontecer. Como assim, pastor? Explica melhor. Diante de situações difíceis, diante de notícias ruins, diante de corações atribulados, Jesus nos deixou uma arma poderosa. Sabe qual é? A oração. Pode orar, que Deus vai trazer alívio para a sua alma. Diante de problemas, circunstâncias, tribulações, angústias, necessidades, você diante de Deus pode clamar. Ele deixou: tudo que pedirdes em oração, tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Me ajude a pregar e fale para alguém que está do seu lado: você pode orar, porque é uma arma poderosa para o consolo. Amém? Sabe o que traz o meu e o seu coração consolo? A oração, irmãos. Sabe o que traz conforto para o meu e o seu coração? É nós aprendemos a orar como Jesus nos ensinou. Quantos momentos da minha vida, olha aqui para mim, quantos momentos da minha vida de tribulação, de situações difíceis, eu fui diante de Deus e falei: Deus, me ajuda, me dá graça. Ah, meu amado, veio um bálsamo de Deus sobre mim. Ah, Deus deixou a oração para que nós venhamos no momento difícil falar com Ele, e Ele trazer sobre nós consolação, conforto, e através da oração Deus se revela a nós, Deus se manifesta a nós. Irmãos, a oração é um dos maiores remédios para o coração turbado. Eu não sei se você já viveu experiências com oração, no qual você fala assim: eu não vou conseguir sair dessa, e você vai para Deus em oração, e Deus começa a te dar escape, Deus começa a te trazer paz na alma, Deus começa a te trazer alívio, Deus começa a te trazer consolo. Deus, você fala assim: eu estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer. Aí você começa a orar, aí a graça de Deus vem e te reveste. Você ora em nome de Jesus e busca o Senhor, e a paz de Deus vem para a sua alma. Deus te dá sabedoria, Deus te dá estratégia, Deus te dá capacidade para vencer. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente quer buscar consolo em tudo, menos na oração. A gente quer ligar um pastor motivacional, palavras para vencer a situação difícil. Aí aparece lá no YouTube um monte, você fica lá babando aquelas palavras. Irmãos, é importante nós ouvirmos o evangelho, sim ou não? Mas o que vai te conectar a Deus é você ter uma vida de devoção a Ele, na oração e na leitura bíblica. Salmo 120, verso 1, o salmista diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, o Senhor me ouviu. Ele está falando assim: no momento mais difícil da minha vida, eu clamei, e Deus
me ouviu. Olha o Salmo 116, versículo 1. O salmista diz: amo o Senhor porque Ele me ouve. Aleluia. Ele está dizendo, Ele me ouve. Aí ele diz: a minha voz e as minhas súplicas. Olha o versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aí ele vai dizer que no versículo 3 ele está vivendo um tempo difícil, ó. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Olha o estado desse homem. Olha o 4: então invoquei o Senhor, o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Sabe o que ele está dizendo? Angústia se apoderaram dele, mas eu clamei. Você pode estar numa situação difícil, você pode estar num beco sem saída, você pode estar na cova dos leões, como foi pregado aqui pelo Zé na quinta-feira. Você pode estar numa situação que você fala assim, não tem jeito. No dia que você decidir buscar ao Senhor, Ele está dizendo aqui, João capítulo 14, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vá para a oração, meu amado. Aprenda a orar, a buscar a Jesus com diligência. Aí na casa do amigo à meia-noite, porque chegou alguém lá na sua casa, você precisa alimentar, como diz a parábola, e você vai incomodar a casa do seu amigo até ele te atender e descer da cama, e que você atenda o seu amigo. Sabe o que eu vejo, irmãos? A gente quer procurar consolo e conforto em tantas coisas, menos no Deus que nos ensinou um caminho. E esse caminho se chama oração. Esses jovens quer tantas coisas, mas não quer orar. As pessoas querem vitórias, querem bênçãos, querem realizações, mas não querem orar. Irmãos, quando eu estudei esse texto no Evangelho de João capítulo 14, versículo 13, ele está dizendo assim: tudo que vocês pedirem, eu farei em meu nome. Agora olha que interessante. Tem gente que fala assim: Deus, eu vou orar agora em nome de Jesus e vai acontecer. Aí você ora, não acontece. Aí você fala assim: Jesus prometeu um negócio mentiroso aqui, porque eu orei em nome de Jesus e não aconteceu. Deus, eu quero um namorado agora, e o namorado não veio. Aí você fala assim: em nome de Jesus, Senhor, me dá o meu namorado. Aí ele não veio. Aí você fala: mas Jesus não disse que se eu orar em nome de Jesus acontece? Aí a pessoa diz assim: Senhor, eu quero hoje um aumento de salário, em nome de Jesus aumenta o meu salário, toca o meu patrão. Aí ele vai lá, ora em nome de Jesus e não acontece. Aí ele quer um carro novo, aí ele vai lá diante de Deus e fala assim: Deus, me dá um carro novo em nome de Jesus. Eu tenho aqui poder para orar em nome de Jesus. Eu quero uma casa. Aí você ora pedindo tantas coisas e não acontece. Sabe por que não acontece? Porque tudo que nós pedimos e precisamos pedir em oração, precisa visar primeiro a vontade de Deus e não a sua. Sabe qual que é o problema? É que a gente quer orar para que Deus cumpra a nossa vontade e não a dele. Antes de orar, vá para a oração e fala assim: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida nessa situação? Aí a gente está fazendo um monte de pedido em nome de Jesus, não está acontecendo. Porque nós precisamos orar em nome de Jesus, entendendo qual é a vontade dele para nós. Então você já sabe, porque tem muita oração sua que não está respondida, porque não é vontade de Deus e sim a sua. Oração não é para que a sua vontade se cumpra no céu, mas para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Quem está aqui comigo? Oração é para que você ore diante de Deus e Deus te ajude a concretizar a vontade dele em você. Aleluia. Então a gente precisa aprender a orar em nome de Jesus, crendo que o Senhor, Ele vai nos atender, mas nós estamos orando a sua vontade. E sabe algo que eu aprendi analisando esse texto? Deus deixou a oração como instrumento de nós conectarmos a Ele como consolo para a nossa alma, mas nós também precisamos aprender algo. Sabe o que você precisa aprender? E eu preciso aprender, irmãos? Que toda a nossa oração precisa visar a glória de Deus. Amém ou não amém? Toda oração precisa visar a glória de Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: toda oração precisa visar a glória de Deus. Irmãos,
Como eu disse, você quer orar para que Deus te dê a namorada vai te afastar dele, ele não vai te dar. Quem está aqui? Você quer orar para Deus te dar um emprego, um salário maior, mas o salário maior vai te afastar dele. Não está visando a glória de Deus. Não. Deus não vai fazer aquilo que não visa a glória dele. Terceiro lugar, orar em nome de Jesus seria orar, pedir o que Jesus pediria. Se você se preocupar com o que Jesus quer pedir, as coisas vão acontecer. Então na oração, a gente tem costume de ir para a oração, irmãos. A gente, Senhor meu Deus, meu Pai, a gente muda até a voz. Oh Deus, é tremendo, é santo, é poderoso. Não, irmão. A gente quer enfeitar tanto a nossa oração, enquanto Deus está esperando só um coração quebrantado. Olha que interessante, Mateus capítulo 6. Quando vocês forem orar, vá para dentro do seu quarto, tranque a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Por que não fala no texto, Amaury, o pai que te ouve? Sendo que oração é falar. Porque a oração está relacionada naquilo que Deus está sondando o seu coração e vendo dentro da sua alma. E não naquilo que você está pronunciando para Deus. E a gente chega diante de Deus, Senhor meu Deus, vai fazendo, vai operando, vai realizando. Irmão, você falou um monte de palavra vazia que não chegou a lugar nenhum, não passou do teto, porque você está ali. O que a gente precisa aprender, irmãos? Ir para a oração e preocupar assim, Deus, o que o Senhor quer que eu ore? Qual é o clamor do seu coração para que eu ore hoje? Quem já teve a experiência aqui, irmãos, de ir diante de Deus e você vai estar preocupado com tantas coisas, aí Deus te leva a orar por o outro, e Deus começa a te levar a interceder pelo outro, a se preocupar com o outro, a interceder por alguém, e você acaba esquecendo os seus problemas, porque a unção de Deus vem na sua vida, e você se preocupou com o outro, porque aquele dia, o clamor do coração de Deus era o outro, não você. Então, irmãos, quais são as palavras que Jesus está trazendo aqui de conforto? Você pode orar, porque eu estou aqui para te ajudar. Aleluia. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim, você está orando? Como é que está a sua vida de oração? E às vezes a gente gosta de enfeitar, falar assim, mas eu não sei orar, eu não sei falar palavra bonita. Oração não é palavra bonita. Oração é você estar diante de Deus com o coração rendido, quebrantado, dizendo assim, Deus, cria em mim um coração quebrantado, faz na minha vida o seu querer, cumpra na minha vida a tua vontade, em nome de Jesus, me ensina a ser mais crente, me ensina a ser mais santo, me ensina a ser mais servo, me ensina a renunciar mais, me ensina a carregar mais a cruz, me ensina a abrir mão do meu eu, me ensina a abrir mão do meu orgulho, das minhas vaidades. Senhor, quando chega aqui diante de Deus, fala assim, Deus, eu sou nariz em pé mesmo. Deus, eu sou ruim mesmo. Tem hora que eu quero matar, eu quero esganar alguém. Senhor, mas a gente só está querendo demonstrar espiritualidade. Sabe por que eu amo o Espírito Santo? E depois eu vou falar disso. Eu amo o Espírito Santo porque convive com você todo dia e não desiste de você. Porque ele sonda a sua alma, as ruindades, as maldades que passam na nossa cabeça, na nossa mente, ele está aí sondando tudo. Mas mesmo assim, quando você ora, Deus está pronto para te atender. Oh, aleluia, você pode levantar a mão que eu vou profetizar. Se você entender que as palavras de consolo de Jesus é a oração, você vai orar mais, você vai buscar mais, não por uma metáfora, mas você vai diante de Deus se rendendo a Ele. Não para uma performance, mas você vai para diante dEle se render, se prostrar e dizer, Deus, em nome de Jesus, me ensina a ser mais crente, me ensina a ser mais servo. Eu falei um dia na escola dominical, falando em Romanos capítulo 12, que tem ali vários dons, né? Romanos 12 tem alguns dons. Os dons de ajudar, os dons de servir, os dons da contribuição, né? Os dons de ensino, profecia. Sabe o que a igreja está atrás, irmãos? Os dons que visam espiritualidade. Aí, eu falei assim, irmãos, quem aqui já orou a Deus pedindo ao Senhor o dom do servir? Porque é um dom. Está em Romanos 12. Deus, me dá o dom de servir.
Me dá o dom de lavar banheiro. Me dá o dom de servir na cantina. Quem está pedindo a Deus isso? Mas quem já orou, Deus, eu quero ser usado. Quero entregar manto, profecia, revelação. Porque demonstra espiritualidade. Quando nós entendemos que Deus tem para nossas vidas, a gente passa a orar dentro da vontade de Deus. E Ele disse aqui, ó, tudo que vocês pedirem, não é a sua vontade, tudo que você pediu que Jesus pediria. Oração é esse caminho. Segunda palavra de consolo de Jesus, versículo 16. Jesus então está sentado com os discípulos, trazendo para o coração deles palavras de consolo. Quem está aqui comigo? E as primeiras palavras de consolo é: você pode orar em nome de Jesus, que vai acontecer. Em meu nome vai acontecer. E orar em nome de Jesus é orar pedindo o que Jesus pediria. Amém ou não amém? Então ok. Aí ele vai continuar, porque ele está trazendo um tom de conforto, um tom de consolo ao coração dos discípulos. Olha o versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fala comigo, outro Consolador, a fim de que esteja sempre para convosco. Verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha o versículo 18, não vos deixarei, voltarei para vós outros. Irmãos, outras palavras que Jesus está usando aqui para trazer conforto ao coração dos discípulos é que Ele não deixaria os discípulos sozinhos. Jesus está falando assim, ó, eu vou subir ao Pai, é necessário eu morrer, é necessário eu subir, mas não deixarei vocês sozinhos. Que palavra de consolo, irmãos. Que palavra de conforto. É saber que, porque os discípulos estavam tristes, eu volto a repetir, os discípulos estavam tristes, irmãos, porque eles estão recebendo a notícia que Jesus iria partir. 3 anos de ministério, caminhando junto, lado a lado, mas rápido assim ele vai morrer? É isso mesmo, rápido assim. Então eles estão turbados porque não sabem lidar com isso. Mas Jesus está falando assim, ó, eu vou mandar o outro Consolador. Quando a gente olha essa palavra Consolador ou consolação, traz na nossa memória uma ideia de conforto, ou de tranquilizar, de consolar, trazer alívio. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão sem consolo, vocês estão turbados, vocês estão perplexos, vocês estão turbados, no versículo 1. Aí ele vai dizer assim, mas eu vou trazer para vocês alguém que consola, alguém que traz conforto, alguém que traz paz e alívio para a alma de vocês. Quem está aqui comigo? Ele está falando de uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Irmãos, diante do desafio de perder Jesus como melhor amigo, ele está falando assim, mas pode ficar tranquilo, eu vou mandar um Consolador. E essa palavra Consolador é uma junção de 2 palavras. Conforto, na verdade, é a junção de 2 palavras. Com força. Qual é a função do Consolador? Trazer conforto. Amém ou não amém? Conforto, o que seria isso? Com força. É algo que vem de dentro para fora. Ele age em nós com força. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu vou te dar coragem, eu vou te dar força. Irmão, você não está entendendo isso. Ele está dizendo assim, ó, eu vou trazer coragem para você vencer, eu vou trazer conforto para você vencer. E esse outro Consolador que está dito aqui, no grego a palavra é Paracletos, que significa aquele que está ao lado, um outro igual. Ele está falando assim, eu vou mandar um que não é diferente de mim, é igual a mim, só que ele estará em vós. Aleluia!
Eu estou aqui com vocês, os 11 agora, os 12 agora. Nesse momento o Judas já tinha ido. Eu estou com vocês e eu não posso estar lá em Miraí, mas eu vou mandar um que estará em Miraí, estará em Israel, estará nos Estados Unidos. Ele estará em vós. Ele está aqui, ele está ali na Assembleia, ele está ali no Careço, ele está lá em Cataguás, ele está aonde ele é aclamado e bem-vindo. E essa palavra paracletos, a ideia aqui é que, como se fosse o advogado ajudando diante do juiz. Quando você está numa audiência, eu não sei se já foi alguma audiência, e o advogado fica falando assim, fala isso. Não, fica quieto. Não fala assim. Você tem que falar assim, tem que falar assado. O advogado, ele traz auxílio, sim ou não? Ele está te inspirando ali naquilo que você deve falar ou não? Essa palavra consolador, nesse paracletos aí, é para te ajudar nisso. Naquilo que você deve falar, como agir, não falar, ficar calado. Então, irmãos, tem coisa na minha vida e na sua vida que é somente pela ação do Espírito Santo. Às vezes tem momento que a gente olha para trás e fala assim, eu nem sei como é que eu fiquei quieto diante daquela situação. Sabe o que é? O Espírito Santo falando assim, não fale agora. Tem momento na minha vida, pastor F, já vivenciamos isso. Tem momento na minha vida que parece que Deus me toma numa situação difícil. Deus me toma, eu falo tanta coisa que eu não sei. E no final, se você me perguntar o que eu falei, eu nem sei. Eu sei que é o advogado me inspirando a falar aquilo que eu preciso falar. Palavras vindas de Deus. E quando a gente olha nisso, o Paracletos, o outro Consolador, ele está dizendo assim, ele estará com vocês. Quer palavra de conforto maior que essa? Você quer palavra de conforto maior do que essa? Que Jesus está dizendo assim, ó, ele estará com vocês. Nos momentos da angústia, ele estará aí ao seu lado. Nos momentos de tribulação, ele estará lá. Nos momentos mais difíceis, onde os seus amigos vão te deixar, pessoas vão te deixar, o amado e doce Espírito Santo de Deus estará presente sobre nós. Tem muita gente da igreja que tem apagado a ação do Espírito, tem deixado o Espírito de lado, não tem se relacionado com ele, não tem nem ligado para aquilo que o Espírito Santo pensa. Mas quando ele é o nosso Consolador, ele está ali agindo com força, trazendo consolo, trazendo vida, trazendo consolo, com força, trazendo coragem para a sua alma. Sabe por que vivemos na carne? Estamos deixando de lado a ação do Paracletos, do nosso advogado. Fazemos coisa que não deve, falamos o que não deve, agimos como um mundano. Por que isso? Porque você deixou de lado a ação do seu melhor amigo, Espírito Santo. Conversas imorais, o Espírito Santo é deixado de lado. Piadinhas torpes, o Espírito Santo é deixado de lado. Vídeos imorais, o Espírito Santo é deixado de lado. Roupas para seduzir, o Espírito Santo é deixado de lado. Conversas que você conversa, onde só você e suas amiguinhas sabem, o Espírito Santo é deixado de lado e sabe que você está conversando. Deus conhece o site que você acessa, irmão. Deus conhece as conversas que você tem. Porque o Espírito Santo está ali, irmãos, para te auxiliar, trazendo ao seu coração despertamento. Infelizmente, irmãos, eu falo isso com muita tristeza na minha alma, no meu coração. A igreja não tem valorizado a ação do Espírito Santo. Nós não temos valorizado a ação bendita do Espírito Santo e achamos que o Espírito Santo é só para rodar no poder, falar em línguas. Mas o Espírito Santo é para falar em línguas, mas também segurar ela dentro da boca. A gente acha que tudo isso é coisas espirituais. O Espírito Santo é só para agir com coisas sobrenaturais, mas a maior ação dele em nós é quando ele vem nos santificar, ele vem nos consolar, ele vem nos despertar, ele vem te fazer mais santo. Caminhe pela vereda da justiça. Coisa
gloriosa, irmãos, é quando nós sentimos a presença do Espírito de Deus. E a igreja não tem se preocupado mais com a presença dele. A gente vem ao culto, volta ao culto, vai ao culto, vem ao culto, de domingo a domingo, mas parece que nós estamos vazios dele. Perdemos a motivação de adorá-lo, perdemos a motivação de estar aos pés dele, perdemos a motivação de estar com Jesus, de estar com o Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito Santo. A notícia de consolo que Jesus está trazendo para o coração deles é dizendo assim: vocês não estão só, vocês não ficarão só, eu mandarei o outro, aquele que estará ao lado, auxiliando, ajudando. Irmãos, nós precisamos valorizar o Espírito de Deus. O Espírito Santo está aqui nessa casa. O Espírito Santo age nas nossas vidas, irmãos, te aproximando. A Bíblia diz que ele é o penhor do cristão. Ou seja, o Espírito Santo foi dado ao cristão para o dia da redenção. O que é isso? É a garantia que você vai para o céu. Irmãos, como é que você vai falar assim: não, está tudo certo comigo, sendo que você não valoriza ele, sendo que você não anda com ele, sendo que você não tem tempo com ele, você não se volta a ele? O nosso coração, irmãos, precisa estar voltado para o Espírito Santo. É ele que santifica, é ele que aviva, é ele que traz a verdade de Deus. O Espírito Santo, em João 16, ele tem o ministério do holofote, de apontar para Cristo. Ele vos fará lembrar todas as coisas. Ele convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você está no pecado e não está no pesar, irmãos, o Espírito Santo não está aí. Ele aponta para Cristo. Ele lembra você que Cristo te salvou. Quer palavras de consolos maiores do que essa? Jesus está trazendo ao coração deles: vocês podem orar em meu nome. Primeira palavra de consolo. Segunda palavra de consolo ao coração deles: vocês têm o Espírito Santo que ajudará vocês. Sabe que muitas pessoas erram hoje? É que elas querem encontrar nas pessoas o que só Deus pode dar. Quem está aqui comigo? Você está encontrando em homens. Você está querendo encontrar na religião. Está querendo encontrar conforto na pessoa errada, irmão. Só Deus pode trazer vida para a sua alma. Você pode ter entrado nessa igreja hoje quase desviado. Estou com vontade de desviar, sem desejo de orar, sem desejo de buscar. Não estou falando nada com Deus. Está passando semanas e semanas, eu não tenho desejo de ir para a Bíblia, não tenho desejo de orar, não tenho desejo de fazer nada. Sabe o que é? Muitas das vezes esquecemos de clamar a força, o consolo, a ajuda do Espírito Santo. Mas se você nessa noite pediu o auxílio dele, oh aleluia, Deus, eu não quero orar, mas aí Espírito Santo coloca no meu coração o desejo de orar, ele vai trazer sobre a sua alma esse desejo. Deus, eu estou com vontade de pecar, me ajuda. Deus vai trazer força para a sua alma, coragem para você repreender, dizer não, negar o pecado. E a última coisa, irmãos, que Jesus traz ao coração dos discípulos, para trazer a eles conforto. Ele primeiro deixa o nome dele para nós orarmos. Ele segundo, ele fala do Espírito Santo. E eu deixei esse por último, não que ele seja mais importante, mas é porque um cristão, ele precisa ter essa certeza. Olha o versículo 2. João 14, 2. Vamos ler a partir do 1, por favor. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Em primeiro lugar, Jesus deixa o nome dele para que nós possamos orar. Palavra de consolo, ore. Amém ou não amém? Segunda palavra de consolo, tem o Espírito Santo para agir na sua vida. Amém? E a terceira palavra de consolo, Jesus foi preparar lugar. Não, vou falar de novo, você não entendeu. Jesus foi preparar lugar. Sabe o que é isso, pastor Miguel? Jesus está trazendo consolo para o coração. É necessário que eu vá, porque eu vou preparar lugar, mas vai chegar um dia que eu vou voltar para buscar vocês, porque aonde vocês estão, vocês estarão comigo. Ele está dizendo assim: eu fui preparar morada para vocês. A esperança, o que traz consolo na minha alma, o que traz alegria no meu coração, é saber que aqui na terra, muitas das vezes, eu sou angustiado, passo momentos difíceis, mas Jesus foi preparar um lugar. Minha casa terrena não é o cemitério São Judas Tadeu. A minha casa é o céu. O meu corpo vai para lá, irmãos. Pode sepultar em qualquer lugar, que o meu corpo é de boa. Não vou sentir nada, não vou ter desejo nenhum, não vou sentir nada. Mas eu sei que a minha alma, o meu espírito regozijará no Senhor para todo o sempre. Qual a palavra de consolo aqui? Jesus está preparando lugar para mim e para você, para que quando Ele voltar, você e eu possamos desfrutar do céu. Pastor, qual palavra de consolo? Tem um céu nos esperando. Se você entrou nesse culto hoje, nessa noite, atribulado, perplexo, doente, as coisas não estão acontecendo na sua vida, a palavra de consolo, a palavra de esperança para a sua vida é: quando você fechar os olhos aqui na terra, você abrirá os olhos aonde as ruas são de ouro, aleluia, onde os muros são de jaspe, de cristal, aquilo que nós vamos viver. Meu amado, que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se fecha os olhos na terra e abre os olhos, você está diante de Deus. As primeiras coisas são passadas. A gente está tão carnal que a gente nem tem mais esperança no céu, irmãos. Essas palavras do céu nem incomodam, nem alegram mais a gente. Eu poderia estar profetizando aqui para você: Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te prosperar, você vai ser isso, você vai ser aquilo, seus sonhos serão realizados. Não, irmãos. O que eu vim falar nessa noite é que Jesus está preparando lugar para mim e para você. Isso precisa bastar para nós. Cutuca nesse irmão que está aí do seu lado e fala com ele: tem um céu te esperando. Quantos podem adorar Jesus por isso? Quantos podem regozijar no Senhor sabendo assim: eu estou aqui nessa terra como peregrino e forasteiro, mas meus olhos estão no céu. Eu não vou para lá porque eu sou bom, eu não vou para lá porque eu fiz obras, eu não vou para lá porque fui um crente de domingo na Igreja Batista Reviver. Eu fui para lá porque eu nasci de novo pela fé em Cristo Jesus. Vou te dar um termômetro. Quer saber do termômetro, se você vai para o céu ou não? Ou se você está indo para o céu hoje ou não? Guarde isso aqui. Quando fala do céu, se você tiver com medo, irmão, você está grande chance de ir para o inferno. Guarda isso no coração. Mas quando fala do céu e algo mexe dentro da sua alma, regozijando, você esquece dos problemas, as situações que estão te abalando, você deixa elas de lado. Você fala assim: não, meu Deus do céu, é o céu que me aguarda. Aquilo mexe na sua alma. A gente canta a música do céu, aquilo mexe dentro do nosso coração. A gente fala do céu, mexe dentro de nós. Eu vou dizer para você, você está como Paulo: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas quando fala do céu, fala da morte, você está com medo, irmão? Reveja a sua fé.
Mas quando tem algo gostoso dentro da sua alma, regozijante. Quando a gente canta, mas a igreja será arrebatada, e você fala assim: arrebata hoje, Jesus. Aí tem gente que fala assim: não, Senhor, não arrebata hoje, eu quero ver minha filha casando, eu quero ver meu pai realizando o sonho na casa própria, eu quero ver os meus filhos entrando no altar, eu quero entrar com meu filho. Aí Jesus fala assim: quer ir para o céu, sim ou não? Quem quer ir hoje? Eu não sei se vocês levantaram a mão no impulso não, mas eu fiquei feliz essa noite. Vou falar de novo. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir hoje? Aleluia. Quem pode agradecer a Jesus? Porque as mansões celestiais estão sendo preparadas por Ele. E Ele diz: nem a morte, nem a vida hão de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais se passou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele está dizendo assim: eu estou preparando o céu. Meu irmão, você foi nos lugares mais bonitos, nosso irmão Giovanni e Natália foram fazer uma viagem tão bonita, postaram lá, que coisa maravilhosa. Você vê, aí você fala assim: ih, fichinha isso aí, perto do céu? Isso é o sítio Reviver. Irmãos, que coisa gostosa a gente saber que Deus está preparando coisas grandiosas. E a gente põe o cordão de ouro, fala assim: cordão de ouro, não sei quantos quilates. E a gente está, coisa linda. Lá no céu você vai pisar no ouro. O que está dizendo? Aquilo que nós mais valorizamos na terra, colocamos como um lugar de adorno, de enfeite, de valorização. Lá no céu você vai pisar, quer dizer que isso não é nada perto de estar diante de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo vai trazer um consolo ao coração dos irmãos, dizendo assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Nesse trecho ele está falando do arrebatamento da igreja. Ele está falando que tem gente na igreja que são como os demais. Quem são os demais? Aqueles que não têm esperança. E Paulo está dizendo assim: mas eu estou trazendo para vocês esperança. Qual a esperança? Quando Jesus voltar, Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai trazer para o nosso coração, irmãos, alívio. Não na terra, aqui você vai enfrentar mesmo dificuldade, você vai enfrentar tribulações, angústias. Filipenses 3:20, Paulo vai dizer assim: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em outras traduções ele está falando a nossa cidadania. Você sabe o que é isso? Você não é daqui, e a gente vai para o céu. Naquele momento que Jesus está sendo levado aos céus, Atos capítulo 1, versículo 11, olha que interessante o texto. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Os homens estavam reunidos no Monte das Oliveiras. Jesus foi lá despedir deles para subir, e Jesus ali é tomado. Olha que interessante o texto. E eles: por que estáis olhando para a altura? Porque Jesus foi tomado. Olha o que diz: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, olha o texto, virá de modo que vocês viram subir. Ele está dizendo assim, ó: da mesma forma que vocês viram ele subir, ele descerá para buscar vocês. Ei, palavra de consolo para o seu coração: o céu não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas foram passadas. Talvez você entrou nesse culto hoje preocupado, angustiado com algo, e tem coisas que tem te atribulado já há dias, coisas que tem tirado a sua paz, o seu sono, a sua alegria de viver. Depressão, angústia, ansiedade, as contas que você tem para pagar. Meu Deus, que luta, irmãos. Mas sabe o que eu me alegro? Que tem um consolo para o nosso coração.
Deus preparou essa noite para te dizer: eu fui preparar lugar, porque eu quero que vocês estejam comigo. Essa santa ceia aqui é só um ato simbólico do que viveremos com Ele. Lá nós assentaremos à mesa com Cristo Jesus, Abraão, Isaque e Jacó, Paulo, Silas, Moisés. Que coisa fantástica! A gente estará no céu de glória, onde para todo sempre não haverá mais choro, não haverá mais dor. Essa ansiedade que você está carregando, acabou. Essa preocupação que você carrega, tem não. Eu sei que lá no céu a gente vai trabalhar. Vê se esse irmão que está aí do seu lado gosta de serviço. Se você não gosta de trabalhar, não vai para o céu não. Brincadeira, irmãos. Sabe o que é gostoso? Nós aqui trabalhamos e do suor do seu rosto comerás. Uma maldição foi lançada. Então nós temos de suar. A preocupação de acordar cedo da manhã e trabalhar, que todos normalmente têm, dificuldade, angústia, tristeza, que muitas das vezes as pessoas têm, no céu você vai levantar na segunda-feira, mas não com essa dificuldade no coração, porque você estará livre, olhando para o autor e o consumador da sua fé. Fique de pé no seu lugar. Quero convidar o louvor, quero convidar os diáconos também.